esteja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu costumo dizer que sempre é um desafio pregar em Residencial Bom Jardim. Não só para mim, como para alguns irmãos que estão aqui nesta noite, à minha retaguarda. Entre eles, pregadores de boa palavra. Porém, meus amados e queridos irmãos, o pastor falou comigo por esses dias, quinta-feira, e pediu para a gente trazer aqui uma reflexão sobre o Natal. E nós sabemos que o Natal é vou botar essa Bíblia aqui, depois eu boto aqui em cima. É um período festivo, eu posso dizer até que também um pouco complexo. Nós sabemos que também é cheio de contradições, e sabemos que nós, os cristãos, nós não temos como comemorar o Natal em julho. Ou quem aqui comemoraria o Natal em julho? Ninguém comemoraria o Natal em julho. Nem em setembro, nem em outubro. Mas como o Natal foi colocado no dia 25 de dezembro, é óbvio que os cristãos têm que aproveitar do feriado também para celebrar o Natal. E obviamente, biblicamente falando, né? Porque o crente ele tem que celebrar o Natal reconhecendo o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabendo nós que Jesus Cristo, ele nasceu em uma manjedoura. Tudo bem. Mas eu quero dizer nesta noite que o nosso Jesus, ele ficou adulto, né? Bem adulto. E hoje o nosso Jesus, que sempre é celebrado como um menino que nasce na manjedoura, o nosso Jesus, ele está à direita de Deus, está intercedendo por mim e por você. Então, o que é que eu entendo pelo nascimento de Jesus no nosso Natal? É que a palavra de Deus a cada ano nasce no nosso coração. Porque o sol da justiça, ele nasceu e brilhou. Assim como a palavra de Deus tem que nascer a cada ano em nossos corações, ou por que não dizer a cada dia? Mas como o Natal é um período festivo todo ano, é um período em que se encerra as coisas velhas, é um período em que se antecede o ano novo, é um período em que as pessoas tentam deixar as mazelas, o ódio, a amargura, as mágoas, aquelas contendas que ficou para trás. Normalmente, tudo isso é colocado para trás, porque é um período em que é liberado o perdão entre as pessoas, né? Um procura os outros, dá presente, recebe presente, e aí volta aquela amizade, e aí fica tudo bem. Porém, meus amados e queridos, é necessário a gente saber que por trás desse Natal, propriamente dito, entre aspas, existe uma história, existe uma raiz. E muitos crentes, sem saber dessa raiz, adota princípios pagãos em seus lares e em suas vidas. Princípios pagãos esse que o nosso pastor até comentou um pouco no culto de doutrina. Princípios pagãos esse que nós vamos ver aqui, o pastor pediu, pesquise, estude, olhe. E nós sabemos que aqui tem pregadores que podem tirar isso de letra, sem precisar de até ler um papel. Mas como eu sou pequenininho, eu trouxe um papelzinho para a gente dar uma lidazinha, para poder a gente não esquecer. Então, meus queridos, se nós for analisar realmente a raiz do Natal, é uma coisa tão antiga, é uma coisa tão para trás, é uma coisa que envolve divindades lá da antiguidade. E pasmem vocês, quem sempre está por trás de todas essas coisas? Sabe quem é, irmão? A Roma. Roma sempre está por trás de tudo isso. A Roma e os seus papados. A Roma e os seus imperadores romanos estão sempre por trás disso. Então, meus queridos, muita gente tem se deixado levar por princípios pagãos até o dia de hoje, porque não tem aprendido os princípios básicos, ou até sobre a história
de determinadas situações. Não digo só o Natal. Eu não vou me estender muito porque é outro assunto, mas até a Páscoa é outro assunto, que é para a gente ver como as coisas se contradiz muito por esse povo que gosta muito do consumismo, né? Do mercantilismo, do dinheiro. E nós sabemos que do mesmo jeito que é o Natal é a Páscoa, com suas simbologias, que aqui tem a ver com ele e ovo com a Páscoa, com a morte e a ressurreição de Cristo. Nada. O que tem a ver o Natal com árvore de Natal, com presépio? O que tem a ver com Noel? Não dá nem para te chamar de Papai Noel, porque não é nem meu papai, nem papai de ninguém, com Noel. E o que tem a ver Natal com isso? Vamos saber aqui. Sabe por quê, irmão? Porque tem muitos crentes aí que tem árvore de Natal nas suas casas. Tem muitos crentes aí que tem muita... Como é que é o nome daquele negócio lá que bota lá? Umas pisca-pisca aí. E tem muita gente que bota estrela, bota bola, bota tudo. E é uma coisa maravilhosa. E os filhos vêm, os netos vêm. E ainda dá presente, ainda diz que foi Noel que mandou. Misericórdia. Fui para o centro esses dias, passei na Praça do Ferreira, tem um trono lá erguido. E dentro desse trono tem uma cadeira, que é um trono, e diz que já passou, né? E lá ia sentar esse Deus das crianças lá, e o pessoal ia bater foto lá, né? Nos shoppings, do mesmo jeito. E tem muito crente, irmão, que está tendo o privilégio, o prazer e a honra de bater foto do lado da árvore de Natal, bater foto do lado do Noel, porque acha o homem bonito, a barba dele é bonita, acha a roupa dele bonita, e acha, tem aquele trenó dele que é muito bonito, sente até vontade de passear no trenó. Irmão, é verdade, a gente fala assim para descontrair, mas é verdade. E é claro que hoje aqui, se tem alguns irmãos que adotam esse princípio pagão, vai ficar com muita raiva do irmão Edson, porque a verdade tem que ser dita. E se o pastor pediu para mim trazer um pouco sobre a raiz do Natal, a gente vai trazer nesta noite. Não é, irmãos? Mas, biblicamente falando, o nosso Natal tem que ser celebrado baseado na Bíblia Sagrada, com o nascimento de Jesus Cristo na manjedoura, com simplicidade e ainda com 3 reis magos adorando e entregando presente para ele, né, irmão? Isso aí é o verdadeiro Natal. Pois bem, vamos aqui. Dia 25 de dezembro é uma comemoração extremamente importante no Ocidente. Agora eu queria que vocês ficassem bem ligados, porque eu pesquisei bastante. A mesma pesquisa que outros pregadores, outros estudiosos, outros historiadores fazem. São historiadores muito sérios, muito renomados. São pesquisas feitas por teólogos. Então, não é qualquer estudo que eu andei pesquisando por aí, porque até que a gente tem que ter cuidado. Que a gente não está trazendo informação para a igreja, a gente tem que se basear em informação verdadeira. Então, meus amados, 25 de dezembro é uma comemoração extremamente importante no Ocidente. Olha que eu estou começando a falar do Ocidente, não estou falando do Brasil. É porque nós estamos começando a falar da raiz do Natal. Então vocês têm que compreender que a raiz do Natal não nasceu aqui no Brasil, para começar. Até que o Brasil é um país afro-brasileiro, né? É um país que ele tem as suas tradições e a sua situação cultural baseada praticamente no exterior. Né? Praticamente no exterior. Pois vamos aqui. O Natal nessa festividade é celebrado o nascimento de Jesus Cristo, entendido dentro do cristianismo como Filho de Deus. É comum que no mês que antecede o Natal sejam construídos presépios e sejam colocadas decorações natalinas, tal como a árvore de Natal. Isso é o de praxe no Natal, que também o Ocidente comemora. O Ocidente também celebra. Natal, na realidade, é algo quase que mundial. Não, peraí, irmão, eu sei que é mundial, não é quase mundial. Porque tem países por aí que não celebram Natal em dezembro, nós vamos ver aqui, certo? E a data do Natal também, do nascimento de Jesus também, até agora, nada. Existem só especulações, ninguém sabe. Alguns dizem que é dia tal, mas na realidade até hoje Deus confundiu o homem para o homem não saber qual foi o dia certo. Isso é coisa de Deus, Deus é quem fez isso, né? Porque até Moisés, se tivessem achado o corpo de Moisés, só Deus sabe o tamanho da idolatria até hoje. Pois bem, importante considerarmos que o Natal só é comemorado no dia 25 de dezembro na Igreja Católica e no Ocidente. Então preste atenção, irmão. Nós estamos aqui observando que o Natal, ele é comemorado nesse dia na Igreja Católica e no Ocidente.
As igrejas orientais, incluindo a ortodoxa e copta, comemoram o nascimento de Jesus Cristo no dia 7 de janeiro. Então nós estamos começando a ver aqui que não é todos os países, ou todas as igrejas, ou todos os lugares que comemoram o Natal nessa mesma data que nós do Brasil adotamos também, 25 de dezembro. Vamos conhecer um pouco da origem histórica do Natal. Os historiadores, eles não sabem com precisão quando o Natal surgiu. Embora exista uma teoria que aponte o Papa Júlio I, começar a entrar em negócio de Papa Júlio I, Papa Júlio II, tá? Alguns irmãos aqui de igreja não sabem nem o que é isso. Só sabe que existe aí o Papa Francisco, né? Mas tem gente que não sabe que existiu tanto Papa no meio do mundo por aí, tanto Papa com autoridade, autonomia de colocar aquelas coisas para funcionar, e as coisas funcionaram até hoje, né? E esse Papa, eles têm essa teoria que ele é o criador dessa festividade. Acredita-se que em um momento entre o século II, depois de Cristo, até o século IV, quando começou a convencionar-se a comemoração do nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. Interessante, irmãos, que no dia 25 de dezembro eles começaram aqui a colocar, acreditar que realmente, vamos colocar essa data aqui, que é a data boa, a data correta, para a gente colocar o nascimento de Jesus Cristo. E coisa boa, coisa legal, porém, irmão, por trás disso ainda tinha tanta coisa. Não é simplesmente eles crer que Jesus Cristo nasceu naquele dia, vai ser a data oficial, isso e aquilo. Mas, irmãos, existe um ocultismo tão grande por trás disso que você nem imagina. E muita gente continua sendo enganada até hoje porque não sabe da verdade. É tanto que muitas das vezes você prega diante de uma rede social, muitas das vezes vem crítica, vem comentários, vem pessoas com suas ideias, seus pensamentos, que isso é normal em todo ser humano. Hoje eu estou pregando aqui, estou falando dessa reflexão, de repente tem alguém aí que não esteja concordando, mas é a verdade. Ou queira ou não queira, é a verdade. Vai sair daqui cometendo o erro, sabendo que está errado. Tá certo? Então, isso porque sabemos que no final do século II, os grandes teólogos da igreja que debatiam sobre o nascimento de Cristo não consideravam o dia 25 de dezembro como o dia de tal evento. Sabe-se disso porque uma declaração de Clemente de Alexandria aponta a consideração de diferentes dias para o nascimento de Cristo. Dizem que é no dia 15 de abril, diz que é no dia 20 de maio, depois diz que é dia 20 ou dia 21 de abril. Então, muitas datas diferentes que nem eles sabiam e nem ninguém sabe até hoje qual é a data correta. Alguns dizem que é julho, alguns dizem que é abril, e assim vai. Então, por que o Natal foi colocado no dia 25 de dezembro, sendo que essa data sequer era cogitada até o final do século II, depois de Cristo? Os historiadores não têm uma resposta certa, mas acreditam que a escolha do dia 25 de dezembro foi parte de uma estratégia da igreja de enfraquecer comemorações pagãs que aconteciam nesta data. Então, tudo isso vem de estratégias. Assim como nós estamos vendo aí estratégias que o governo está fazendo para colaborar aí com o final dos tempos, né? Com a besta que está vindo por aí. Então, irmão, tudo vem de uma estratégia. Então, se o povo for incauto, se o povo se deixar levar por enganos, por histórias, por coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, tem que acender uma luzinha, irmão. Tem que acender uma luzinha para saber que aquilo não tem nada a ver. Por que nós estamos falando isso hoje? Por que o pastor pediu para falar isso hoje? Porque quantos Natal a gente passou e quantas vezes as pessoas não tiveram uma reflexão dessa maneira? Sabendo a raiz das coisas, para saber que você, se estiver praticando isso, você está enfiado até o tutano na tradição pagã. Porque se eu pratico a tradição pagã, logo eu estou em pecado com Deus. Logo eu estou dizendo que o nascimento de Cristo, ele não vale. O que vale é o que a tradição pagã está dizendo. É tanto que tem igrejas por aí, eu ainda vou chegar aqui, tem igrejas por aí que montam um presépio sem fim na frente daqui do púlpito. Tem uns que montam até no púlpito. Presépio com estátua de sei lá o que, bota um boneco dizendo que é um menino. E bota até um som dizendo um choro para dizer que o menino está chorando. Então esses presépios aí, nós vamos já entrar nele aqui. Irmão, sinceramente,
eu discordo de qualquer igreja que monta esse negócio para praticar essa festa pagã usando isso aí. É a igreja que bota uma luzinha para ficar bonitinho, para chamar a atenção dos membros. E Deus, onde é que fica? O que é que Deus imagina? O que é que Ele pensa acerca desse tipo de prática? Irmão? A igreja tem que ser pura. A igreja tem que ser santa. A igreja tem que ser quadrada mesmo. Tem que praticar o que é correto. Tem que praticar aquilo que até os puritanos praticavam. Eles eram rígidos mesmo. Eles procuravam, inclusive tentaram, que nós vamos ver aqui, tentaram barrar essa história, mas sem sucesso, não conseguiram. E nós sabemos que o Natal ele foi criado exatamente numa época em que o povo de Deus, numa perseguição muito grande, eles não tiveram força de combater. Exatamente na época em que o povo estava, os apóstolos estavam sendo mortos, o povo de Deus estava sendo a matança sem fim, e o povo estava se escondendo, acuado, eles não tinham força para ir de contra isso. E aí a estratégia foi essa: vamos aproveitar que eles estão fracos e vamos implantar. E nós sabemos que, fora isso, muitos se infiltraram no meio dos crentes para poder ganhar força, para poder o projeto do mal prevalecer, né? Mesmo a gente sabendo que o inferno não tem poder contra a igreja do Senhor. Então vamos aqui. Uma dessas comemorações pagãs era conhecida como Dies Natalis Solis Invicti, e era realizada para o Sol Invicto, um deus romano. A gente vai começar a saber que por trás desse Natal tem aí muitas divindades aí que elas eram adoradas. Inclusive vai ter uma das divindades aqui que ela tem uma semelhança com Noel. É uma divindade que andava de carrinho pelo céu, né? E também tinha um negócio da distribuição dos presentes, tinha um negócio umas coisinhas aí parecidas, né, irmão? Então tudo isso não é história baseada em Bíblia. Tudo isso desse Natal, com esse Noel, com essas coisas de presente, com essas coisas todas, são coisas criadas pela igreja romana. Glória a Jesus. E com o tempo, nós vamos ver aqui, que essa festa associou-se com Mitra. Aí você pode estar aí se perguntando, que é esse negócio de Mitra? É por isso, irmãos, que uma mensagem é muito boa. É muito boa. Inclusive isso aqui faz parte da mensagem. É uma reflexão sobre o Natal, aquilo que nós, crentes, também pratica. Está dentro do contexto do que o culto está pedindo, culto natalino. Hoje é uma festa natalina, é um culto natalino. E nós aqui estamos procurando se informar um pouco sobre isso. Quem sabe no próximo ano a gente tem uma outra concepção, outra visão. E quem sabe no outro ano nós vamos fazer essa festa de outra maneira. Porque enquanto nós não sabemos a verdade, a gente ainda continua na ignorância. Mas a partir do momento que nós sabemos da verdade, aí, meu irmão, aí já não é mais ignorância, aí já é nós pecando voluntariamente contra Deus. Então vamos aqui. Um deus persa que era cultuado nas terras romanas. Outra comemoração que ocorria próximo ao dia 25 de dezembro era a Saturnália, festa em homenagem a Saturno. Então tinha essas três divindades que eles eram adorados perto desse dia 25 de dezembro. Então, por enquanto, até aí, Jesus era longe. Ninguém queria nem saber do nascimento de Jesus em colocar em relação a isso aqui. Nessa época era só em torno de adorar essas divindades. E era exatamente nesse dia 25 de dezembro que aconteciam essas festividades. Ou será que alguém aqui não sabia? Se não sabia, está sabendo hoje. Então os historiadores alegam então que colocar o Natal no dia 25 de dezembro era uma forma de esvaziar a festividade pagã e garantir fiéis ao cristianismo. Deu para entender isso aí, irmão? Deu não, né? Está querendo dizer assim, que quando eles colocaram essa data, foi uma forma de esvaziar a festividade pagã, ou seja, dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos esvaziar aqui as festas pagãs e vamos trazer os fiéis ao cristianismo, vamos assim fazer uma mistura, vamos fazer com que os cristãos passem a adotar esse nosso princípio pagão. Aí os cristãos ali, eu disse, perderam a força, acabaram se deixando levar e acabaram fazendo aqui essa mistura, essa confusão, que muita gente até hoje está confuso.
Então, o que acontece? O argumento retórico era basicamente mostrar que uma pessoa não estava celebrando Mitra ou Sol Invicto na referida data, mas sim o nascimento de Jesus Cristo. Vocês estão vendo como é que é? Mascarando o negócio? Tiraram assim, de leve, sem maltratar ninguém. Os deuses que eram ali adorados, festejados, como Mitra, Saturno e esse Invictus, e colocaram a cristandade, o povo cristão, trouxeram, vamos infiltrar vocês aqui, vocês vão ficar bem bonitinhos, e aí nós vamos fazer todo mundo adorar essa divindade de uma forma parcial. Vocês vão adorar esse seu Jesus de vocês, mas inclusive na data de nossas divindades. É mais ou menos por aí. Assim, é muito provável que gradativamente durante o século III e IV, a comemoração natalina, em 25 de dezembro, popularizou-se ao ponto de o Papa Júlio I ter anunciado que o nascimento de Cristo seria, de fato, comemorado nessa data. O anúncio do Papa, supostamente, foi realizado em 350, e o primeiro registro escrito que mostra o Natal nessa data é 354. Então, no terceiro século, ou quase no quarto século, foi praticamente batido aqui, pá! Foi oficializado que o Natal seria nessa data. E desde então, esse Natal ele vem sido praticado essa festa até hoje. Aí eu queria falar um pouco dos símbolos do Natal. É aí onde eu queria chegar. Através de terminar esse símbolo, a gente traz só uma mensagem da palavra de Deus para finalizar, porque eu não quero me estender muito. Ao longo da história, o Natal foi ganhando cada vez mais importância dentro do calendário litúrgico do cristianismo. Os simbolismos de árvore, de Noel, dessas coisas todas, eles foi ganhando destaque dentro do cristianismo. Então vocês observem que não está falando aqui que árvore de Natal, ou Noel, ou uma outra coisa, o presépio, foi uma coisa que foi entrando na igreja católica, que foi coisa que entrando só na Roma, foi uma coisa entrando dentro do cristianismo. E hoje, se você analisar, quantas igrejas não adotam esse princípio pagão? Quantas igrejas não adotam e quantos crentes, sem saber ou sem sabedoria, entram na mesma situação? Então, o que acontece? E foi na Baixa Idade Média que a comemoração ganhou importância na Europa Ocidental durante a Reforma Protestante. Alguns grupos, como os puritanos, tentaram combater a influência do Natal, mas não tiveram sucesso. Tentaram combater essa situação, mas não tiveram sucesso. Só para você ver a força do Império Romano naquela época sobre o que eles queriam fazer, Então, o presépio que eu falei aqui, ele arruma demais o povo, aquele presépiozinho com a manjedoura, com também um bonecozinho também feito, e o povo lá fazendo a festa e botando aquilo como símbolo do Natal, que na realidade tem a ver entre aspas, Tem a ver entre aspas. Está mostrando os personagens. Mas será que alguém aqui, eu acho que para quem aqui é aqueles católicos bem roxos, sabe muito bem o que é que tem por trás desse presépio aqui que eu estou falando, Imagens e esculturas a qual Deus, no livro de Deuteronômio, abomina. Abomina. Ele disse que nós não devemos erguer ou fazer imagem ou escultura, nem do que está acima do céu, nem do que está abaixo da terra. E o homem aqui fez imagem e escultura do que está abaixo da terra e do que estava acima no céu, que é a imagem dos anjos e a imagem das pessoas que estão aqui na terra. Então o que acontece? Foi criado no século XIII por quem? Por quem o presépio foi criado? Foi por algum cristão? Não. Alguém aqui sabe? Muita gente talvez não saiba. Mas alguém aqui conhece São Francisco de Assis? Provavelmente a maioria conhece, Não vou pedir para levantar, porque tem muita gente aqui que não quer dizer que conhece, Eu conheço, São Francisco de Assis. Ele foi quem criou o presépio. Ah, mamãe, eu não sabia disso, você está sabendo agora. Coisas criadas praticamente tudo vindo da Itália, A evolução do Natal e sua difusão pela Europa fez com que novos símbolos fossem sendo adicionados à celebração. Um dos símbolos mais comuns ao Natal é o presépio, aquela representação em forma de escultura da manjedoura na qual Jesus nasceu na Palestina. O presépio foi criado pelo frade São Francisco de Assis em 1223. Nesse ano, São Francisco estava em um lugar
no interior da atual Itália, pregando o cristianismo, para facilitar a compreensão sobre o nascimento de Jesus daqueles que o assistiam. Ele resolveu construir o presépio e, a prática, as sua imagem acabaram se popularizando e se espalhando por toda a Europa. Então, um pouco do presépio é isso, para vocês saberem que o presépio não é uma coisa bem da Bíblia sagrada, do jeito que a gente imagina. O presépio, na realidade, ele tem tudo a ver com pessoal romano, católico, esse povo pagão, né? E agora nós vamos falar um pouco dessa tão idolatrada árvore de Natal. Que pense no símbolo, pense numa coisa para ser idolatrado pelo povo deste Brasil e deste mundo, essa árvore de Natal, né? Tem gente que comprava vizinha pequenininha, tem gente que... Irmãos, desde antes de eu aceitar Jesus, eu já não tinha esse princípio pagão, nem eu nem minha esposa. Antes de a gente aceitar Jesus, não tinha. A casa que a gente morava não tinha nada de quadro, nada, tinha nada. Graças a Deus, né, irmão? E nossos filhos foram ensinados a ver a nossa casa sem essas coisas. Chegava nesse período, a gente ensinava nossos filhos. Sempre ensinou, meu filho. Nada a ver não, isso aí. Meu filho, nada a ver disso aí. Sempre a gente ensinava. E hoje, graças a Deus, eles não têm isso também. O outro foi querer dar uma arrumadinha lá em casa e disse assim: você arruma lá no seu trabalho, meu filho? Lá no cantinho onde você está, você arruma por lá, porque aqui nós não temos esse princípio. Ah, mas irmão Edson, é muito risco, para que isso? Para que isso, irmão? Essa simbologia dentro da minha casa eu não quero. Porque a minha consciência diz que eu estou trazendo princípio pagão para dentro do meu lar. E quando eu estou trazendo princípio pagão para dentro do meu lar, eu estou em desobediência ao meu Deus, né? E estou também entristecendo o Espírito Santo de Deus. Acredita-se que a árvore de Natal seja originária nas práticas pagãs do povo da antiguidade. Acredita-se, os historiadores. Outro símbolo muito comum que nós vamos ver agora é a árvore de Natal. Acredita-se que ela tem uma ligação religiosa com povos da origem pagã, que se usava um enfeite ou como parte dos seus rituais religiosos. Existe também uma forte relação da árvore com prática realizada pelos povos escandinavos e germânicos, que consideravam o carvalho como um símbolo de Thor. Está vendo aí, irmão? A árvore de Natal ela já tem uma ligação, né, com esse Thor, que era também um deus da mitologia lá, que eles acreditavam que enfeites durante o Jói, que era um festival religioso que acontecia na Escandinávia, exatamente na época do Natal cristão. Acreditava que essa prática dos escandinavos e germânicos possa ter originado a raiz da árvore de Natal. É o mais próximo que eu consegui para a raiz da árvore de Natal, irmão, porque tudo isso tem ligação com divindades da Roma, Itália, da Europa Ocidental, de tanto canto aí, que só Jesus na causa. Os historiadores não sabem exatamente onde e quando surgiu essa prática relacionada com o Natal, mas acreditam que foi em algum momento entre o final da Idade Média e a Idade Moderna, século XVI, bem pertinho dos nossos dias, né? Século XIX, século XXI. E no século XIX a prática ficou popular no Reino Unido, e aí se espalhou por todo o mundo também. No século XIX foram criadas as bolas de Natal. Até então só era árvore de Natal, irmão, não tinha nada. Aí acharam que estava feio, tiraram as bolas de Natal, e nessa época, as primeiras bolas de Natal ela era feita de vidros, não eram essas cores que nem vocês viram hoje, era feita de vidros. Ah, mas eu nem sabia, pensava que já era desse jeito. Não, irmão, tudo foi vindo devagarinho. Tudo é injetado devagarinho para ninguém perceber nada, né? Agora nós vamos ver, para finalizar, sobre o Noel. Esse homem da barba branca, esse homem do cinturão aqui assim, acima da cintura, esse homem das botas, esse homem que se sentava num tenó, as renas levavam ele pelo céu, rasgando os céus, esse homem que só entrava escondido pela chaminé. Por que não entrava pela porta da frente? Irmãos, por que esse homem, a Bíblia Sagrada diz no livro de João que o bom pastor, ele entra pela porta da frente, né, pastor? Mas o ladrão e o falso pastor, ele entra pelas portas do fundo, né? Por outro lugar, não pela porta da frente. Aí eu estava examinando e eu disse, realmente está certo. Esse Noel só entrava escondido pela chaminé.
E ele não tem medo de um dia desse se queimar todo, não, porque no dia que a chaminé dessa tiver o fogo... Normalmente, a chaminé, sempre o fogo era aceso a noite toda, sim ou não? Então, esse cara entrava pela chaminé e não se queimava, que mistério é isso, né? Parece até uma coisa. Olha, irmãos, esse Papai Noel, ele foi criado por uma empresa, né? A atual forma do Papai Noel foi resultado de uma campanha publicitária da Coca-Cola. Quem sabia disso? Coca-Cola criou esse rapazinho aí que está enganando muita gente, principalmente as crianças do mundo, né? Que inclusive não tem nada a ver, nunca fez nada disso, nunca entregou presente para ninguém, nunca resolveu o problema de ninguém. Quem resolve é Jesus Cristo. Quem tem um cinto aqui na cintura é o nosso Jesus. Quem tem as botas de fogo, de latão de fogo é Jesus. Quem tem a coroa na cabeça é Jesus. E quem faz a obra é Jesus, né? E esse negócio dele andar aqui com esses presentes, entregando para as criancinhas aqui, respondendo cartas, é pura mentira. E muitos pais crentes continuam enganando as suas criancinhas, né, irmão? Dando presente, dizendo que foi Papai Noel que deu. Da onde, irmão? Da onde que esse cara dá presente a ninguém? Então, é um outro símbolo muito conhecido por todo o Ocidente. E as crianças acreditam que ele é quem traz os presentes na véspera do Natal e que se trata de um velhinho com a barba branca, se desloca em um trenó puxando as renas. E a história desse Papai Noel remete a um santo católico, mas também possui elementos pagãos. Aí o santo católico, o pastor, falou do culto de doutrina, quem era esse santo católico, né? Quem se lembra, sabe que o nome do rapazinho é o São Nicolau, né? E no caso do santo católico, Papai Noel remete a São Nicolau, que ele era um bispo do século III depois de Cristo e século IV, que usava da riqueza que herdou para distribuir presentes aos despossuídos. Existe uma crença de que parte da lenda do Papai Noel, vamos ver aqui, parte da lenda ela é oriunda de Odin, deus da mitologia nórdica. A atual imagem que temos do Papai Noel é no resultado de uma peça publicitária criada pela Coca-Cola na década de 1920 e 1930, que, mais uma vez, esse cidadão, ele foi criado pela Coca-Cola e ele é oriundo desse Odin, que é o deus da mitologia nórdica. Tudo isso ligado a essas divindades. E sabemos que pela Bíblia, adorar ou idolatrar outras divindades que não sejam nosso Deus é um pecado abominável diante do nosso Deus. E para finalizar, a ceia de Natal também é uma prática no meio dos crentes, sim ou não? A ceia de Natal é que é mesmo, né? Todo mundo se reúne, todo mundo se confraterniza, todo mundo faz aquele jantar, todo mundo... É coisa boa, né? E a ceia de Natal é um dos momentos mais importantes da comemoração natalina. O Natal moderno tem, para muitos, um significado mais secular e menos religioso. Quem sabia disso? Será que, para muitos crentes, ele era mais religioso do que secular? Porém, ele é mais secular do que religioso. Sabe por quê? Porque muitos acreditam que o Natal é uma data mais importante como um momento de reforçar a fraternidade e o amor pelo próximo. Assim, é comum que nesse dia haja troca de presente, ações de caridade, distribuição de alimento e muitas outras coisas. Então, ele é mais secular do que religioso, porque ele envolve muito as coisas seculares, troca de presente, a pessoa vai fazer o bem, vai fazer caridade, e tudo envolve tudo isso, né? E aqui no Brasil é comum a realização de uma ceia de Natal, que geralmente é realizada na véspera do Natal, na noite de 24 de dezembro. Muitos estendem as comemorações também de 25, e as festas natalinas geralmente são um momento de reunião familiar. Então a festa natalina, ela é uma prática que ela é comum. Nós, nos últimos anos que sempre vão vindo, a gente vai praticando. É pecado festejar a ceia de Natal? Claro que não, irmão. Ou vocês pensavam que eu ia dizer que é uma festa pagã e é pecado para o crente? Pelo contrário. Na sua festa de Natal me chama para comer uma jantazinha, ver se eu não vou? Vou na hora, irmão. Então é um momento em que nós se confraternizamos, é um momento em que a gente, né, realmente, alguns trocam presentes, né? Quando tem, quando não tem, não troca, não leva só a boca, né? Eu, quando eu for chamado para uma ceia de Natal aí, já sabe, levar só a boca, o presente é a boca. E olha que eu como muito, viu, irmão?
Irmãos, para finalizar, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Bendito é o nome do Senhor. Que diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o nosso Jesus. Esse é quem nós devemos celebrar no Natal. Esse aqui é o verdadeiro símbolo do Natal, Jesus Cristo. E nesta noite, que isso fique guardado no seu coração. Uma reflexão para que você saiba ter cuidado quando você estiver celebrando, quando você estiver festejando, ou quando você estiver trazendo algum princípio de festividade, não só do Natal, mas a partir de hoje, coloque na sua mente, pesquise quando vier outras festividades, para você, para eu não pecar contra Deus, irmão. Porque muitas das vezes a gente pensa que é uma coisa natural, uma coisa normal, mas não é, irmão. O próprio pastor já bateu nas teclas, todos os natais passados que passou, bateu na mesma tecla, falando, e a gente às vezes se depara com os crentes mandando foto de Noel encostado na árvore, dizendo Feliz Natal, e a gente não pode nem dizer nada, irmão, porque misericórdia. Eu recebi foi muito, irmão. Bota uns Noelzinhos, as bolazinhas de Natal, bota as árvorezinhas e manda Feliz Natal, aí eu disse, misericórdia, Jesus, né? Então, irmãos, não é simplesmente porque nós, com essa mensagem, estamos dizendo para você que você tem que mudar o seu modo de viver. Não, só estamos aqui querendo dizer que a tradição do crente é diferente da tradição pagã, da tradição do mundo. A cultura do crente é diferente da cultura do mundo. Nós fomos chamados à santidade, conforme a primeira carta de Pedro. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E isso envolve a santidade. Não adianta a gente passar o ano todo buscando a Deus, indo para a igreja, e quando chega no fim do ano, a gente pecar contra Deus, adotando tradições que não agradam a Ele, né, irmão? Porque Ele olha lá de cima para cá, e Ele contempla cada um de nós, e Ele sabe das nossas ações. Então fica essa mensagem, fica essa reflexão, fica esse versículo de Isaías, capítulo 9, versículo 6, para a nossa meditação. E que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.